Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O que todo trabalhador tem direito após um ano de serviço prestado? Se você pensou em férias, acertou. Confira na reportagem as regras para poder aproveitar este benefício. Nas ruas de Cuiabá, as regras de como as férias são aplicadas ainda geram certa dúvida aos trabalhadores. O funcionário pode escolher, mas dependendo da carga de serviço. As principais regras é você, olha, tá na CLT, né? Você tem uns dias lá que você não pode faltar. Cada dia que você falta, você perde um dia de férias. Agora, no momento, eu não sei falar para você, mas sei onde está a fonte. Quando o trabalhador pode tirar férias? Quando se fala de férias, é ter cumprido um ano de serviço. Olha, não sei responder para você não. O período de gozo das férias funciona da seguinte forma. Após um ano de vínculo com a empresa, o trabalhador tem direito a tirar férias remuneradas. Passado esse período, é o empregador que terá até 12 meses para conceder as férias ao trabalhador. Portanto, não significa que ela será concedida imediatamente após completar o primeiro ano na empresa. O empregado também não tem o direito de escolher o período de gozo das férias. Essa decisão cabe ao empregador. Só que existem algumas exceções. Por exemplo, o empregado estudante, ele terá que gozar as férias juntamente com as férias escolares, né? Membros de uma mesma família que trabalhem na mesma empresa terão que gozar férias juntos. Essas são as exceções. Outra dúvida a ser esclarecida é quanto ao tempo de descanso. As férias do funcionário podem ser divididas em até 2 períodos, respeitando o tempo mínimo de 10 dias. Durante as férias, o trabalhador tem direito ao salário e, além da remuneração mensal, o empregador deve pagar um adicional que corresponde a 1/3 do salário do empregado. Ambos devem ser pagos até 2 dias antes do início do período de descanso. A falta de pagamento das férias ou do adicional de férias acarreta o pagamento destes em dobro. Depois de visitar as unidades do interior do estado, a equipe do TRT em Movimento se reuniu com os servidores da Justiça do Trabalho na capital. Durante essas 2 semanas, as varas do trabalho de Cuiabá e os servidores da área administrativa do tribunal receberam a visita do TRT em Movimento. Com mais essa etapa, todas as unidades do tribunal puderam conhecer melhor o planejamento estratégico e os seus desdobramentos. Essa oportunidade serviu também para que os servidores apontassem as características e necessidades de cada localidade. Para o presidente Edson Bueno, o TRT em Movimento é o primeiro passo de um caminhar que visa alinhar a qualidade de vida de servidores e magistrados com a excelência dos serviços oferecidos à população. E na entrevista do próximo bloco, o assunto é saúde no trabalho. A gente conversa com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Elias Nasralla Neto. Não saia daí, que a gente volta já. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. As lesões por esforço repetitivo estão cada vez mais frequentes no mundo moderno e podem levar à incapacitação total para o trabalho. Sobre isso, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o Elias Nasralla Neto, que vai falar para a gente, Elias, tem prevenção? Ele tem como fugir dessas doenças? Claro que tem. LER e DORT, hoje o nome que a gente usa mais é DORT, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, é uma epidemia. As doenças, elas são conhecidas como tendinite de ombro, de punho, de cotovelo, as dores nas costas, lombalgias, cervicalgias, a gente já conhece. Mas quando elas estão relacionadas ao trabalho, que a gente chama de DORT, que podem ser causadas por esforço repetitivo, por isso esse nome LER começou por aí, mas hoje não é só o esforço repetitivo.
transporte de carga, postura inadequada, o esforço físico em excesso, assédio moral, pressão por produtividade, são os principais causadores desse distúrbio, que aí chegam nas clínicas, nos postos de assistência, nos espaços de atendimento da Físio e da TO, com esse diagnóstico, mas relacionado ao trabalho é DORT. Prevenir, com certeza, é a melhor saída. Porque uma vez instalada e dependendo do nível de instalação, o tratamento e a cura é quase... a cura é praticamente impossível, dependendo do caso. O tratamento existe, é possível tratar, mas o mais importante é o trabalho de prevenção. Antes da gente entrar, você explicar que prevenção, se é mobiliário é adequado ou se é postura. Antes da gente entrar nisso, Elisa, eu queria que você já citou aí casos, profissões que propiciam o maior aparecimento dessas doenças. Aí você falou de peso, né? de quem transporta muito peso e tal. Mas o que a gente tem visto, pelo menos a gente sempre associa LER e DORT, em regra, com computador, esse excesso de trabalho sentado. Eu queria que você falasse que profissões, se é que existem, que estão mais propensas a esse adoecimento. Eu posso fazer um recorte lembrando a NR17. A NR17 é uma norma regulamentadora do Ministério que ela surgiu um pouco para inibir a doença do digitador, que foi bem nos anos 90, isso, e começou a digitação e aquele movimento repetitivo que causava LER e DORT. Não tinha intervalo, o sujeito ficava extremamente hábil em digitar rápido, a posição dele sentado por várias horas e tal. Aí surge a NR17 já orientando para a NR, né? Assim, a NR orientando já a prevenção para esse tipo de trabalhador. Isso. E nos anos 90, muda no Brasil o trabalho, né? A sociedade muda. Em busca do padrão de acumulação de riqueza e do lucro e da globalização dos serviços, o homem passa a trabalhar de maneira intensa no Brasil, manhã, tarde e noite. Quem que muda praticamente? Quem trabalha em escritórios, em empresas onde predominantemente o trabalho é em frente ao computador, digitando, que permanece sentado muito tempo. Então, esse tipo de trabalhador aparece agora, nos anos 2000, de uma maneira intensa, com uma epidemia dessas doenças. Ficar sentado hoje, Aline, está constatado que é a pior posição que tem. Mesmo a gente sabendo que sentado a gente está mais confortável, o homem passou a sentar demais. A gente já teve pesquisas recentes, inclusive, publicadas agora, mostrando que sentar faz tão mal quanto o cigarro para o coração. Pois essa pesquisa inclusive fala que mesmo quem não tem vida sedentária, mesmo quem se exercita, o fato de ficar sentado, então tem que levantar mesmo. Tem que levantar, tem que mudar a sua postura. Ficar em pé o dia inteiro também não é bom. Nem sentado o dia inteiro, já mostrou. Então, alternar a postura, fazer pausas, relaxar, parar para tomar um café, né? Descansar, conversar e voltar para o seu trabalho está reconhecidamente hoje como um dos grandes fatores de prevenção. Mas não é fazer a pausa para mexer no celular, para mandar mensagem? Não, é pausa mesmo, é relaxar, tirar a atenção, relaxar, conversar, tomar um café, andar, se locomover. Fazer um alongamento pode ser ou não indicado, mas principalmente é pausar, relaxar um pouco a atenção. E aí a gente já entrou em prevenção. E aí eu pergunto para você, a gente está falando do indivíduo, né? O que ele pode fazer? Essas pausas, por exemplo, tem uma regularidade? Já há estudos que apontam de quanto em quanto tempo? Tem vários estudos, mas depende da atividade. Por exemplo, dentro de um frigorífico, dentro de uma desossa, a pausa é para aquele tipo de atividade, que é diferente, por exemplo, de um sujeito que está na frente de um computador e que está, por exemplo, carregando peso num armazém ou num grande supermercado. Então, as pausas, elas são indicadas, mas elas têm que ser avaliadas por um profissional da área da ergonomia, para que ele possa conhecer o processo de trabalho e aí propor intervenção. Existem outras alternativas, você até citou, por exemplo, mudar os móveis, adequar a altura da cadeira, adequar a altura da mesa, a posição do teclado, a posição do mouse, do monitor. Para cada uma dessas atividades existem indicações, mas a gente vai defender assim, entre elas, a mais importante
é a questão da produtividade, é a organização do trabalho. Dentro da própria ANR, você tem como adequar postos de trabalho, o mobiliário, o transporte de cargas, o uso de equipamentos para transportar carga. Mas lá na ANR mesmo aparece a organização do trabalho. Esse é um fundamental, que é a jornada de trabalho. Eliminar a hora extra. Eliminar de vez por todas. A hora extra é um veneno para a Lely Dort. Elias, mas aí você está falando de ações que fogem das mãos do trabalhador. Isso. Então, assim, decidir fazer hora extra ou não, em regra, não é ele que decide, o mobiliário não é ele que decide. Aí a gente está falando de prevenção, aí a empresa, o empresário, é isso? Da responsabilidade dele, dessa outra parte. Não tenha dúvida. Tem que ser um trabalho de duas mãos. O trabalhador não pode ficar aquém dessa decisão, ele tem que contribuir. A opinião do trabalhador sobre qual a melhor cadeira, qual é o melhor móvel, como ele vai ficar melhor, é fundamental. Mas é um processo que a empresa tem que assumir. Na ergonomia, a gente diz assim, as ações de ergonomia que previnem, elas têm que ser compartilhadas com a empresa e com o trabalhador, e elas podem ser instaladas a curto, médio e longo prazo. E isso requer investimento. Com certeza, a gente deveria ter um apoio público para isso, porque se a gente considera que a Lely Dort é uma epidemia, e ela é uma epidemia, é fundamental que o governo, e o governo nas 3 esferas do poder, assuma isso como um problema de saúde e incentive, crie condições, subsidie a empresa também, para a empresa poder montar seu processo. O que eu quero defender é que não é só mudando móveis e equipamentos e que vai resolver o problema. A organização do trabalho, a pressão por produtividade, a exigência em cima do trabalhador também tem que ser discutida. Por isso que a empresa é definitiva nessa resolução, para poder resolver o problema. E Elias, trabalhador doente é peso para todo mundo, né? Inclusive para a empresa. E para ele, para o próprio trabalhador. Para o trabalhador, para a sua família. E também para o sistema público. Claro, claro. O trabalhador participa sim, tem que ser envolvido, ele tem que acreditar que ele está em risco, que ele está numa situação complicada, porque às vezes o trabalhador nem percebe, né? Ele não liga, ele acha que ele está acostumado com o trabalho dele, então ele não liga. Se a gente falar para ele, mude sua postura, sente assim, tal, a gente vira as costas e já mudou. Então o trabalhador tem que participar também. Mas essa ação tem que ser integrada entre governo, empresa e trabalho. Aí eu acredito numa política de mudança desse processo. Elias, muito obrigada. Foi muito esclarecedora aqui a nossa conversa. Eu que te agradeço. Estamos à disposição. Como você disse antes, eu estou aqui representando o Conselho Regional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Esses profissionais, entre outros, são profissionais com especialização, muitos deles, na área da ergonomia, e que pode ajudar no sentido de orientar as pessoas interessadas, basta nos procurar. Tá certo, Elias, mais uma vez, obrigada. E assim a gente termina o Trabalho em Revista desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento no site do TRT, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para seguir o Tribunal nas nossas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.